Nessa manhã nós vamos exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Nesse culto nós vamos fazer o que o céu faz, o que os anjos fazem. Nós vamos exaltar a Cristo. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos erguer aqui um altar e nós vamos oferecer uma oferta ao Senhor, um culto ao Senhor. Eu gosto sempre de lembrar isso. Você não vem a Nova Semente para assistir um culto. Você vem oferecer um culto. Aqui você cultua, você oferece a Deus algo para Ele, e algo que não pode ser menos que a sua própria vida. O que você veio oferecer para o Senhor hoje, nessa manhã? O que você veio entregar? Percebe que as coisas mudam, a percepção muda. Quando nós somos os adoradores, tudo muda. Aí você não fica dependendo do que vai acontecer aqui à frente. Você não fica dependendo do que vai ser tocado, falado, cantado. Você é o adorador. Então nessa manhã, adorador, adoradora, se levante para adorar ao Senhor, se levante para entregar na presença dEle a sua própria vida, a sua oferta de louvor. Nós estamos na presença do Senhor, amém, igreja? Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o Deus poderoso, Deus de Israel, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Diga conosco: Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de
Espírito, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Em 1 Crônicas 29, versículo 11 a 13, diz assim: Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder e a glória, e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é o Senhor, o reino, e Tu te exaltaste como chefe de todos. Tanto riquezas como honra vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder. Na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Glória é sinônimo de grandeza e fama. Por isso nada, nem ninguém mais tem mais glória do que o nosso Deus. A glória de Deus brilha mais do que o sol, revela a sua majestade e poder. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome, para dizer ao mundo como Ele é grandioso, maravilhoso e cheio de amor. Eu convido vocês hoje a fazer uma oração diferente comigo. Vamos nos ajoelhar, não vamos pedir nada, vamos só glorificar a Deus, glorificar a grandeza dEle nesse momento. Convido quem pudesse ajoelhar junto comigo. Querido Deus, nós viemos aqui como Tua igreja reunidos para dizer que nós reconhecemos que o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor tem um amor infinito por todos nós, e por mais que em muitos momentos a gente deixe de lado a sua vontade, ou a gente esqueça de te pedir um conselho, o Senhor não nos abandona. Por mais que às vezes a gente caia no pecado, a gente se afaste de Ti, o Senhor não nos abandona. Porque o Senhor nos criou com um único propósito, de glorificar o Seu nome neste mundo, de manifestar para as pessoas a Sua glória e de fazer com que o Seu reino seja expandido nessa terra. Pai, nos use, encha a igreja com o Teu poder hoje, com o Teu Santo Espírito. Eu gostaria de encerrar essa oração dizendo que Teu é o reino, o poder e a glória para hoje e para sempre. Amém. Grande é o Teu nome, ó Deus de Israel, pois Tu criaste a terra e o céu. Hoje Tua glória invade meu ser. Aleluia. Como é bom saber que temos em quem confiar. Há exatamente um mês atrás eu estava numa situação um tanto complicada, principalmente financeiramente. Eu orava, não via saída, não via para onde correr. E no dia mais difícil, eu cheguei em casa, estava sozinha. Eu resolvi debruçar minha cabeça no colo de Deus. Ali eu chorei muito e senti o afago, o carinho dele, me consolando, me auxiliando. Levantei e me senti mais forte, porque eu tive a certeza de que Ele estava comigo. Em Salmos, no capítulo 143, Davi diz: Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas.
Responde-me, segundo a tua fidelidade e a tua justiça. E ele sempre responde. Neste momento, os diáconos passarão as salvas e você pode contribuir também através do Pix que está no telão. Para aqueles que nos acompanham pela internet, também podem contribuir através do QR Code que está aí sendo exibido na tela. E o e-mail é a nossa chave Pix. Também é o e-mail para o qual o comprovante deve ser enviado, informando se é doação ou dízimo ou oferta. Senhor Deus, graças te damos neste momento por todas as ofertas e dízimos aqui recebidos. Que sejam usados com sabedoria para a tua honra e a tua glória dentro do teu ministério. Em nome de Jesus, amém. Nessa semana passada, no sábado passado, eu saí daqui e fui para Curitiba pregar para um grupo de jovens que estava reunido ali num acampamento de inverno que eles têm lá. Inverno é muito comum em Curitiba, né? A capital mais fria do país. E a gente pôde ver ali o tanto de gente que está sedenta pela palavra de Deus, sedenta pela presença de Deus. E eu vejo a mesma coisa aqui nesse lugar. O quanto nós estamos sedentos da palavra de Deus, sedentos da presença de Deus. O quanto que nossas vidas só fazem sentido quando nós estamos diante da palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Nós já vivemos muitas coisas por aqui, muitas emoções nesse lugar, mas tenho certeza que a melhor coisa que a gente pode viver aqui nesse lugar
é experimentar a grandeza de Deus através de sua palavra. Amém, igreja? Eu não sei se você está me ouvindo, esse amém está muito murcho, esse amém está muito pequeno. Nós precisamos experimentar a presença de Deus através de sua palavra. Amém, igreja? Então fique em pé, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Nós vamos adorar ao Senhor agora, hein, como igreja. Vamos fazer esse lugar tremer, ferver pela glória do Senhor nesse momento agora. Que os nossos corações se abram em louvor nesse momento agora. Isso, isso, isso. As
Grande é o Senhor, é a alegria de toda a terra. Ele é a nossa força. Ele é o motivo da nossa adoração. Eu fico só lamentando porque a gente é muito cheio de barreiras sociais e barreiras mentais que nos impedem tanto de enxergar a glória de Deus, tanto de ver aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz no meio do seu povo, quanto também nos impedem de expressar isso. Nós temos uma dificuldade tremenda para expressar as coisas. É assim, ainda mais no Brasil, que a gente é tudo encaixotado. Eu fico, sabe, às vezes eu fico torcendo para que a gente tome um fogo do céu, queima todo mundo, e a gente começa a entender um pouco mais daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, e a gente começa a se expressar mais, demonstrar mais aquilo que Deus é. A gente é muito ainda, sabe, as mãos a gente é uma coisa, né? Eu creio, a gente não sabe o que fazer com as mãos, é uma coisa impressionante. Mas deixa as tuas mãos adorarem ao Senhor. Glória a Deus, igreja. Deixa esse negócio acontecer aí, entendeu? Deixa o teu corpo falar, deixa acontecer aí. Mas calma, tá? Não vai muito pra cima também não. Fica ali, mas deixa acontecer. Não fica louvando ao Senhor só com a voz. Só com a voz você não consegue fazer tudo. Mas é claro, isso tem que ser natural. Isso vai surgindo com os poucos. Ao longo dos anos aí a gente vai convivendo e a gente vai queimando por dentro aos poucos. É assim que é. Deus é bom e Ele se agrada dos nossos louvores. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, amém? E se estamos louvando a Ele, então Deus está aqui nesse lugar, amém, igreja? Glória a Deus. No deserto de quem eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez de
pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Diga o nome dele, Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado, servido na cruz para todo cansado, e Cristo oferece, Ele é. Aleluia. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, a tua igreja está declarando, louvando o teu nome e dizendo que não precisamos de ninguém mais a não ser da pessoa de Cristo Jesus. Não precisamos de outra palavra a não ser da palavra de Cristo Jesus. Então nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, se revela a nós através de tua palavra, através da tua presença, através do teu Espírito. Se revela a nós, se revela a essa igreja. É pela tua presença que estamos implorando, sabendo que o Senhor já está aqui conosco. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Impossível para mim do pecado escapar. Há inclinações em mim que me levam a falhar. É preciso um poder que opere em meu interior, instrução que eu possa ter a cultura do meu ser, meu esforço, meu querer não me poderão valer.
Na cruz a minha vida teve um fim. É tudo sobre Ele, é Cristo em mim. Querido Deus, é uma honra para nós sabermos que é tudo sobre Jesus e podemos louvar esse bendito nome. Nós te agradecemos, Pai, porque depois de uma semana com desafios, com lutas, nós podemos nos reunir em comunidade, entre amigos, como tua igreja, para te louvar e te agradecer. Sabemos que tudo é sobre Cristo Jesus. E por essa razão nosso coração hoje está repleto, está pleno, justamente porque podemos ser transformados por Ele. É bem verdade que muitos de nós estamos passando por momentos muito difíceis, lutas que nós nem sabemos como enfrentar ou muito menos vencer. E é por essa razão que hoje nós queremos nos entregar completamente. Completa devoção a Ti, Senhor, para que o Senhor seja o nosso norte, para que o Senhor seja aquele que nos dirija. Obrigado, Senhor, porque podemos estudar a Tua Palavra. E obrigado porque podemos ser transformados pela Tua Palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Tudo bem com vocês? Que alegria receber vocês, sejam bem-vindos. Esta aqui é a Nova Semente, você sabe. É um lugar onde buscamos ter uma experiência real e transformadora com Deus. E você é bem-vindo, muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Eu aproveito para cumprimentar, inclusive, aqueles que nos acompanham pelos nossos canais digitais. Muito obrigado por você estar aqui nos seguindo. Vou fazer um negócio aqui que a gente já sabe, né? Tem que apertar no botãozinho de gostei, tem que se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, nós temos uma grata surpresa todo sábado, quando nós nos aproximamos de Deus através dos louvores, através da ministração da palavra. Mas eu quero fazer um apelo a você neste sábado especial. Logo após esse momento que temos, nós temos um momento que nós chamamos de Conviva, e é um momento onde nós apoiamos o discipulado da igreja. Neste sábado, por exemplo, vocês vão descobrir a relação entre essa Rua dos Curetes, e a Avenida Paulista. E a relação é porque ambas estão no centro de grandes cidades de seu tempo. No caso, a Rua dos Curetes, se você não conhece, é lá da cidade de Éfeso, no tempo de Paulo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Éfesos. E eu quero deixar bem clara a importância do Conviva. O Conviva é um momento onde nós desenvolvemos 2 pontos principais da fé, que é o senso de comunidade, então um momento de convivência, e mais do que isso, a compreensão mais aprofundada da palavra de Deus. É por isso que isso apoia o processo de cada um de nós de sermos discipulados por Cristo Jesus. Então eu quero fazer um apelo a você. Quando nós terminarmos esse momento de adoração, se dirija ao Conviva, esteja com o Conviva. Nós temos diferentes faixas etárias, é verdade, nós temos para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, e aqui dentro, para a comunidade, eu não vou falar dos adultos nem velhos, para a comunidade como um todo, tá bom? Faça parte, vai ser transformador para a tua vida. Nós hoje estamos começando uma nova série. E essa será uma série que será dirigida pelo pastor Anderson e eu. Nosso querido pastor Igor, aproveitando as férias escolares das crianças, também tirou um tempinho de férias, porque ninguém é de ferro, afinal de contas. Mas neste mês nós vamos conversar um pouquinho sobre a temática que já está aparecendo aí para você. O nome desta série é O Poder dos Fracos. E nessa série nós vamos usar como base o livro A Vantagem nas Desvantagens, do pastor e teólogo Amin Rodor. Esse é um livro extraordinário.
E é basicamente uma série onde nós vamos discorrer sobre algumas histórias do Antigo Testamento, onde Deus, por várias vezes, escolheu emissários inadequados e fracos para cumprirem os seus propósitos, mas esses indivíduos fracos, frágeis, débeis, realizaram tarefas extraordinárias. E nós sabemos que não foi porque Deus se confundiu, porque o Altíssimo julgou o mal, porque Deus não sabia o que estava fazendo. Pelo contrário, Ele escolheu esses indivíduos, mesmo em suas debilidades, com um propósito. E o propósito é demonstrar que nas debilidades humanas o poder de Deus se aperfeiçoa. E por essa razão, durante estes sábados que teremos, nós veremos várias vezes essas intervenções divinas na vida de pessoas como eu e você, debilitadas, frágeis, feridas pela existência. E nós veremos que Deus, na hora que os devaneios dos absurdos acontecem na nossa vida, do nada, Ele consegue novas situações, novas resoluções. São soluções que nem mesmo nos sonhos mais fantásticos nós poderíamos ter imaginado. São soluções que abrem caminhos nos lugares mais improváveis. O Altíssimo, portanto, é a nossa grande vantagem. Ele é o poder daqueles que não têm poder. O poder que foi manifesto em vários momentos da história humana, e nós veremos nas histórias do Antigo Testamento, está à nossa disposição hoje também. E nós podemos ser abençoados por este poder. Hoje, no nosso primeiro tema, o título da nossa reflexão é A Pedagogia do Deserto. E o texto base, você já pode abrir na sua Bíblia, está lá no livro do Êxodo, no capítulo 14. Não minimize a relevância deste capítulo na Bíblia. Êxodo 14 é o clímax dos atos sobrenaturais de Deus para o povo de Israel. Toda a teologia bíblica depende deste capítulo, depende dos eventos narrados neste capítulo. Basicamente, quando nós vamos a Êxodo 14, nós estamos percebendo o final do que nós poderíamos chamar da vitória de Deus sobre os egípcios. Os egípcios declararam guerra contra Deus, oprimiram o povo de Deus, e então Deus, de forma poderosa, livrou o seu povo. E isso acontece desde alguns capítulos antes, com as pragas no Egito, as 10 pragas. Isso ocorre quando Deus ele livra o seu povo. É nesse contexto que ocorre a primeira Páscoa, e Israel sai em direção à terra prometida. E nessa jornada em direção à terra prometida, nós conseguimos observar o poder extraordinário de Deus. De dia, havia uma nuvem que cobria o povo. E essa nuvem era densa o suficiente para livrá-los do calor escaldante do deserto. De noite, havia uma coluna de fogo que ia à frente do povo, aquecendo e mostrando a direção para o povo. Você já imaginou isso? Essa era a forma de Deus cuidar do seu povo. Acontece que não muito tempo depois de terem saído do Egito, depois de terem passado 4 séculos lá como escravos, nós vemos agora o povo na frente do Mar Vermelho, nas laterais, à esquerda e à direita, montanhas intransponíveis. E nós percebemos que o faraó se arrependeu de ter libertado o povo e resolveu ir atrás. No drama do Êxodo, nós não vemos nenhum tipo de improviso da parte de Deus. Deus nunca é encontrado afobado, apressado, desorientado, ansioso. O Altíssimo desconhece os zigue-zagues das nossas inconsistências. Deus tinha um propósito em levar o povo ao deserto. E o seu propósito era ensinar. Por vezes, nós também somos conduzidos aos desertos da vida. E quando lá chegamos, nós sofremos, nós choramos, nós sofremos as nossas ansiedades humanas. Achamos que eram desnecessários, mas como veremos hoje, os desertos em nossa vida
são utilizados por Deus como sala de aula. É lá no deserto que Deus nos ensina. Os maiores e mais importantes aprendizados acontecem quando estamos no deserto da vida. Esta é a universidade divina. E Deus possui sua própria pedagogia. Ele possui uma variedade de cursos, desde o jardim da infância espiritual até o pós-doutorado. Lá está Deus nos ensinando na jornada da vida através dos desertos que passamos. E como nós podemos aprender no deserto? Nós podemos aprender a mais importante lição: confiança. Você não é o Todo-Poderoso, mas o seu Deus é o Todo-Poderoso. Então confie. Na cena que vemos em Êxodo 14, temos um grupo de ex-escravos aterrorizados. Mas não devia ser diferente mesmo. Afinal de contas, o próprio faraó comandava uma perseguição e vinha com todo o seu exército, todos os armamentos egípcios, indo atrás do povo que havia saído. Faraó era o pior algoz deste povo. E depois de 4 séculos de escravidão, as vítimas já nem sabiam mais reagir ao capataz. Estavam condicionados ao medo. E a ligação com o passado era maior do que a confiança em relação ao futuro. O povo estava completamente aterrorizado e começaram a dizer coisas como: era melhor termos morrido no deserto do que morrermos aqui. Morrido no Egito do que morrermos aqui no deserto. Era melhor ter ficado pelo Egito mesmo, como escravos, apanhando, trabalhando horas e horas a fio. Era melhor ter ficado lá do que ter morrido aqui no deserto. O passado parecia ser o único refúgio seguro. Queridos, dentre as lições que podemos aprender, nunca se esqueça desta. O passado na nossa vida deve ser retrovisor, sempre. Quando nós vamos dirigir o nosso carro, nós temos uma série de recursos que estão à nossa disposição. Os vidros retrovisores, os espelhos retrovisores são relevantes, são importantes, mas eles são importantes apenas para nos dar referência. Ninguém dirige olhando para o retrovisor. Nós olhamos para onde? Para frente, para a estrada. Toda vez que precisamos fazer alguma manobra por alguma necessidade da estrada, aí sim, nós olhamos para o retrovisor para termos referência. Mas depois voltamos a olhar para a estrada. Tem gente que vive a vida olhando para o retrovisor. O seu passado não é descartável, ele serve para que você tenha referência de onde você esteve, onde você está, quais são os perigos que te assaltam na vida, mas você não pode viver olhando para o passado, você precisa olhar para frente, é para lá que você vai. Naquele dia, aqueles oprimidos precisavam aprender que quanto maior é o exército inimigo, mais retumbante é a vitória daquele que aguarda o momento exato para agir em nosso favor. Israel estava encurralado, como eu já te disse. Havia um mar, que nós chamamos de Mar Vermelho, provavelmente por conta das algas avermelhadas que haviam nele, à frente. Montanhas que eram impossíveis de ser escaladas numa lateral e na outra lateral. E atrás, um exército armado até os dentes, cheio de raiva e rancor. Um perigo. Eles, o povo escolhido por Deus, era um povo fraco, frágil, débil. Não tinha nem autoestima. Eles acreditavam que era melhor ter morrido escravos. Pensa nisso. Eles estavam completamente vulneráveis. E aqui nós podemos começar a questionar a Deus: Senhor, por que o Senhor escolhe esse tipo de gente, Senhor? Podia ter escolhido um povo mais bem armado, um povo mais bem treinado, com uma cultura mais bem desenvolvida. O Senhor podia ter escolhido outras nações para ser a sua representação aqui na terra, mas o Senhor escolheu os mais fracos, os mais frágeis, os mais débeis. Por que, Senhor? E a lição que aprendemos é que quando o povo é fraco,
mas está nas mãos de Deus, nós descobrimos um outro poder, que não é um poder humano, mas é o poder do Altíssimo. Ele é a força dos fracos. Ele é o poder dos fracos. A mensagem de hoje, portanto, é para aqueles que estão passando pelos desertos da vida. Eu tenho certeza que muitos dos que aqui estão e que nos acompanham pela internet vieram aqui buscando forças porque estão, neste momento, passando por um deserto. Passar pelo deserto é doloroso. Enche todos os dias os olhos de lágrimas. Passar pelo deserto faz embargar a voz. Passar pelo deserto dá ansiedade, dá crise. Passar pelo deserto traz medo. Pensar que o algoz Egito é melhor do que a terra da liberdade é algo muito comum na vida de muitos nós. Quantas vezes preferimos nos manter presos em nossas prisões do que olhar para o futuro e arriscar a liberdade? Bem, você está com sua Bíblia aberta? Eu gostaria de ler o verso 13 ao verso 15 com vocês. Porque enquanto o povo temia, Moisés se levanta e começa a responder o povo e diz o seguinte: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, avancem. Eu gostaria então de citar 5 lições pedagógicas de Deus nas falas de Moisés e de Deus, no verso 13 ao verso 15. 5 lições para quando estivermos passando pelo deserto da vida. A primeira lição é o grande chamado de Moisés: não tenham medo. Não tenham medo. Deus começa por onde o povo se encontra emocionalmente. O medo é a resposta mais óbvia, é a resposta emocional mais óbvia quando estamos no deserto. O medo paralisa. O medo nos traz algumas conclusões. As conclusões humanas é que não resta nada a fazer, quem sou eu para tentar, não tem jeito, a vida é isso mesmo, acabou para mim, não tem esperança. É o que o medo faz conosco. Nós chamamos essas incredulidades às vezes de realismo, mas essas incredulidades nada mais são do que uma resposta óbvia, mas muito humana, ao medo. Você está passando pelo deserto, você está com medo, você não está vendo solução, você está paralisado, você está se sentindo amedrontado, então calma, Deus vai começar por aí. É por aí que Deus começa. Seres humanos são como berimbais, são instrumentos de uma única corda. Nossa orquestra, a orquestra humana, tem apenas um som. E quando nós olhamos, ou melhor, ouvimos a nossa música, nós começamos a achar que não há nenhuma outra forma de viver a vida, de enxergar a vida, de ouvir a vida, para usar a metáfora, a não ser a ideia de um som apenas. Contudo, o Altíssimo tem infinitos sons, infinitos acordes, vários timbres, escalas, ritmos. O Altíssimo tem 1000 chaves, ele tem 1000 soluções, 1000 saídas, 1000 alternativas, 1000 possibilidades. Todas as vezes que, como seres humanos, nós somos pegos nas nossas monotonias, Deus aparece apresentando uma infinidade de soluções. Ele é o especialista na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na milésima alternativa que nós definitivamente não sabíamos que existiam. Nós estamos presos no medo, olhando para a realidade como se estivéssemos olhando para dentro da própria mão. Não tem nada mais além do que eu enxergo. Enquanto Deus, Ele enxerga o universo inteiro de possibilidades.
Nada é impossível ao Criador, não se esqueça, nada é impossível a quem criou o universo. Ele sustenta o mundo no espaço, nada pode ser impossível a Ele. Jeremias descobriu isso. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com Teu grande poder e com Teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para Ti. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? É bem provável que hoje você está vendo a realidade como sendo demasiadamente difícil. Não tem solução. Você olha para o futuro e não vê possibilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o Deus que você segue, Ele é preso pelas mesmas amarras que você é? Será que existe algo demasiadamente difícil para Ele? Será que quando Ele acorda pela manhã, Ele também olha para o dia e não vê esperança? Será que Ele só consegue enxergar a poucos metros de distância de onde está e não vê outras soluções? A resposta de Deus a Jeremias é: jamais, Jeremias. Eu consigo ver tudo. Eu vejo as soluções que você jamais imaginaria que existiam. Nada é demasiadamente difícil para mim. Então Deus escolheu salvar o seu povo. E sabe como Deus escolheu salvar o povo? Ele resolveu abrir o mar. Gostou da solução? Você já tinha pensado nessa solução, né? Uma excelente solução. O povo está preso, e aí Deus pensa: bem, eu vou salvar o meu povo, vou abrir o mar. Jamais um ser humano pensaria nessa ideia. Esta é a pior ideia para um ser humano. Mas foi exatamente o que Deus escolheu. Ele escolhe a saída que Ele quiser. Ele tem todo o poder. Você pode levantar-se a cada dia, portanto, e acalmar-se, confiante em que o Senhor que você serve, é especialista em livramentos. E por ser especialista em livramentos, Ele está completamente capacitado para enfrentar todo e qualquer desafio que a vida possa nos impor. Ele sabe desobstruir os obstáculos. Ele sabe mudar as circunstâncias adversas. Esse é o Deus que nós louvamos hoje. Dentre as lições do deserto, uma outra lição que precisamos nos lembrar é quando Deus diz através de Moisés: fiquem firmes. Algumas traduções, essa expressão aparecerá: estai quietos. Fiquem quietos. O povo estava reclamando, chorando, alguns pensando em fugir, outros, quem sabe, pensando em voltar aos egípcios e pedir misericórdia. Olha, eu volto para o Egito, por favor, me leva de volta. E então Deus diz: olha, fica firme, fiquem quietos, fica firme, não se abalem. Portanto, quando somos libertos do medo, nós conseguimos nos acalmar e ver melhor, conseguimos ter firmeza. Perceba que a ordem não foi para que Israel lutasse. A ordem não foi de um general militar: olha, levantem-se, lutem. Não foi esta a ordem. A ordem era para o povo permanecer firme. Nada de afobação, nada de ansiedade, nada de ativismo, mas também nada de retrocesso. Deus não mandou retroceder. Deus mandou ficar firme. Se sustente em cima de seus pés. Aguenta o baque, não volta, não retrocede, fica firme. É o Deus dos montes, que olha para além dos vales. É o Deus dos dias claros, mas que também enxerga nas noites escuras e aterradoras. Todos nós estamos num campo de batalha na vida, mas mesmo estando num campo de batalha, nós não podemos nos esquecer, nós temos que permanecer firmes. Nós não estamos caminhando a esmo como num passeio. Nós estamos marchando para Sião, para a terra prometida. Portanto, fique firme. Não permita que o mal te derrube. Se você estiver onde Deus quer que você esteja,
Você está no lugar certo e pode permanecer calmo. Hoje, Deus sussurra aos nossos ouvidos: filho, filha, calma, eu estou te levando para casa. Não precisa ficar afobado. Eu gosto muito de um trecho do livro de W.W. Prescott, pioneiro do movimento adventista. Escreveu um pequeno livro chamado, em inglês, Vitória em Cristo. E ele dizia assim: eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer, o que Deus não espera que eu faça e o que Ele prometeu fazer por mim, enquanto eu tentava fazer o que eu não posso, o que Deus não espera que eu faça e o que Ele prometeu fazer para mim. Eu não estava fazendo o que eu posso fazer, o que Deus espera que eu faça e aquilo que Ele não prometeu fazer por mim. Às vezes, o que eu posso fazer e o que Deus espera que eu faça é ficar firme. Não é lutar, não é brigar, não é levantar. Não, fica firme, fica calmo, fica onde está. É o que eu posso fazer. Só que cuidado, esse não é um chamado à passividade. Pelo contrário, é um reconhecimento das nossas fraquezas e da nossa total dependência de Deus. E às vezes, ficar firme significa apenas sair do caminho e dar passagem, não atrapalhar quando Deus estiver fazendo o que Ele faz de melhor, que é ser Deus. Fiquem firmes. Ao passar pelo deserto, lembre-se, guarde o seu ativismo. Jogue fora os planos e projetos mirabolantes baseados na sua mente. Não retroceda, nem se acovarde, mas permita que Deus seja Deus. A terceira lição que Deus nos oferece nessa história é quando Moisés diz: vejam o livramento do Senhor. Este é um convite à contemplação. Contemplem. Nessa história, a contribuição humana é moeda sem valor, então contemplem. Aquele que se tornou responsável por nossas batalhas faz com que as nossas lutas se tornem as suas próprias lutas, as nossas dores se tornem as suas próprias dores. Israel precisava observar atentamente, porque no futuro eles precisavam se lembrar daquilo que Deus fizera naquele dia, para que não houvesse confusão. Quem venceu naquele dia não foram seres humanos, eles não podiam se esquecer disso. A força humana não foi forte. Aqueles atos de vitória não pertenciam a eles, pertenciam ao Senhor. Então contemplem o livramento do Senhor. Presta atenção, não se distraia, não olhe para o lado, não fique pensando na morte da bezerra, para usar um jargão nosso. Presta atenção no que está acontecendo. Veja como Deus está agindo, para que você não se confunda e possa dizer que a solução foi sua, que a resolução foi tua. Não se confunda. A verdade é que nós não estamos sozinhos nos desertos da nossa vida. Lembre-se, uma pessoa com Deus é sempre maioria. E isso não é autoajuda, como diz o doutor Amin, é ajuda do alto. É o inimigo que sugere que nós não temos nenhuma esperança no deserto da vida. Mas Deus pode tudo. E se Ele pode tudo, Ele pode apagar o fogo ou estar dentro do fogo com você. Ele pode fechar a boca dos leões ou estar dentro da barriga do peixe junto contigo. Ele tem as soluções que só Ele sabe. A quarta lição na pedagogia do deserto é quando Moisés diz: o Senhor lutará por vocês. Os egípcios resolveram entrar em guerra contra o povo que tinha Deus. Foi essa a ideia brilhante deles. Vou entrar em guerra contra o povo de Deus. E entrar em guerra contra o povo de Deus, contra aqueles que servem a Deus, é fazer guerra contra o próprio Deus. Meus pêsames. Que ideia horrorosa.
O fato é que a Bíblia diz até que, em Êxodo 13, 18, que os filhos de Israel haviam saído um pouco preparados para a batalha, provavelmente porque eles pegaram alguns armamentos do Egito e levaram consigo. Contudo, naquele dia, nenhuma arma humana devia ser usada. O Senhor não luta usando armas humanas, elas são fracas demais para Deus. São armas débeis que representam a debilidade dos seus autores. Por isso, quando nós passamos pelo deserto, nós somos convidados a depor as nossas armas, porque hoje o Senhor lutará por você. Não é você que vai à luta. Só observe. E, portanto, Deus, quando se manifesta, Ele diz assim: diga aos filhos de Israel que marchem. Aqui entra a parte humana. O que Deus não havia prometido fazer, o que eles poderiam fazer e que Deus esperava que eles fizessem era marchar em direção ao mar que ainda estava fechado. Um passo de fé. O povo devia ter calma, mas não ficar passivo. Marchem. E então Deus se dirige a Moisés dizendo: e você, levante o seu cajado e estenda a sua mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Esse é o mesmo cajado que Moisés havia visto ser transformado em uma serpente no dia em que Deus falou assim: Moisés, o que você tem na mão? Eu vou usar o que você tem na mão. E dessa vez Moisés levanta o cajado a um pedaço de madeira seca para dizer assim: eu uso madeira seca se eu quiser. Eu uso o que eu quiser. Naquele mesmo momento, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou sobre aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. O poder divino desconhece limites. O poder divino desconhece limites. Lembre-se que a ordem para marchar veio antes de o mar ser aberto. Os israelitas deveriam marchar por fé na direção do mar, enquanto nada ainda havia acontecido. É aqui que começa a verdadeira fé, no momento da ação, quando nós agimos, baseados apenas na confiança de que Deus não falhará. Isso é fé. O povo passa pelo mar. Os egípcios vão atrás. Mas lembre-se, Deus não abre o mar para aqueles que querem matar e oprimir. Deus não abre o mar para essas pessoas. O mar não foi aberto para os egípcios. O mar não foi aberto para eles. O mar foi aberto para aqueles que sabiam das suas debilidades e receberam por fé a graça de Deus. Por essa razão, toda vez que em seus planos incluir matar e oprimir, lembre-se, Deus não vai abrir o mar para você. Não é para você. E naquele dia, assim que os israelitas terminaram de atravessar, o mar se fechou e nenhum egípcio sobreviveu para contar a história. Eu gosto muito desse capítulo. Dentre as partes mais lindas desse capítulo está o verso 19 ao verso 20, que diz assim, olha: então o anjo de Deus, isso pouco antes do povo atravessar o mar, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era de escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se encontrar. Esse texto é um texto lindo, muito lindo. Deus passa para trás, porque era na retaguarda que o problema estava. Ele passa para trás. E é provável que às vezes nós estejamos olhando para frente e nós não conseguimos ver a direção a seguir. Você está num momento de indecisão e você não consegue ver a decisão certa, não consegue ver o caminho, parece que o futuro é incerto para você, parece que Deus não está à frente, parece que Deus não está controlando as coisas, Ele não está dirigindo. Parece que Ele parou de te guiar e você não consegue mais ver a nuvem de proteção que lá estava. Calma. Talvez Deus se levantou e foi para a retaguarda, porque é lá que estava o problema.
Talvez esse medo que você tem ao olhar para o futuro seja porque você não está vendo Deus, mas talvez Deus esteja aqui atrás, te protegendo dos perigos que também nos assolam na retaguarda. É escuridão para os perigos que querem nos destruir, mas é luz que nos ilumina nas noites difíceis passadas no deserto da vida. Onde está a sua guerra nesse momento? Onde está o perigo da tua vida? É um problema de saúde? Pessoal ou de alguém que você ama? A sua luta é uma luta emocional? Está passando por algum problema financeiro sério? Uma doença grave? Uma depressão? Você está lutando contra algum vício? Está desempregado? Está enfrentando uma crise familiar? O Senhor já está lá. Ele não deixa os seus filhos para trás. E se alguém não está conseguindo caminhar e está ficando para trás, ele sai da frente e vai para a retaguarda para garantir que ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Ele protege, ele cuida. Mas eu quero concluir essa reflexão fazendo uma ponte que é linda na Bíblia, uma ponte linda. Após a vitória, no capítulo 14 de Êxodo, se você for ao próximo capítulo, existe um momento de celebração e de júbilo. É o famoso Cântico de Moisés. E se você ler esse cântico, que é um cântico entoado às margens do Mar Vermelho, você perceberá que esse é um cântico completamente teocêntrico, ou seja, ele é completamente centralizado em Deus. Não há quase menção alguma a seres humanos, apenas aquilo que Deus faz. Ele é teocêntrico. É óbvio, naquele dia os seres humanos não fizeram nada. Deus fez tudo. Ele foi o poder naquele dia. É um cântico teocêntrico. Quando nós vamos ao final da Bíblia, no livro do Apocalipse, lá existe uma tipologia do Êxodo. E especialmente no capítulo 15 do livro do Apocalipse, o povo de Deus no final da história humana lá está, só que agora é um Israel espiritual. No caso, nós estamos lá. E na profecia do Apocalipse, no capítulo 15, verso 2 a 3, o apóstolo João, ele diz assim: eu vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E também os que venceram a besta, a sua imagem, o número do seu nome, que aqui é uma representação a poderes opressores contra o povo de Deus no final da história humana. Eles, o povo de Deus, estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas pelo próprio Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. João faz uma comparação. Você percebe que ele diz como... eu vi um mar como de vidro e mesclado com fogo. O mar não era de vidro mesclado com fogo, mas parecia um vidro mesclado com fogo. É isso que ele disse. Qual que é a cor de um mar assim? Qual que é a cor? Vermelho. Ele está vendo um mar vermelho. E ele vê os santos fiéis de Deus na beira do mar. E esse povo está cantando, está louvando. Você percebeu a ponte? Você viu a tipologia? Só que continua me acompanhando no raciocínio. Dessa vez o povo de Deus está cantando frente ao Mar Vermelho. Se no primeiro Mar Vermelho nós estivéssemos falando de israelitas recém-libertos da opressão egípcia, agora nós estamos falando de um Israel espiritual, a igreja de Deus, recém-liberta do poder do pecado. Se antes falávamos de um Deus que acabara de derramar pragas sobre o Egito, que viu seu povo sendo encurralado na frente do mar, que libertou esse povo abrindo o mar e recebeu uma adoração no capítulo 15 de Êxodo, Cântico de Moisés. Dessa vez nós vemos uma sequência um pouco diferente. O povo está na frente do mar, está encurralado, foram libertos do pecado. Só que eles cantam antes das pragas, que só começam no capítulo 16 do Apocalipse. As pragas ainda nem haviam começado, que é a vitória de Deus sobre o povo egípcio. Mas eles já estão cantando.
Eles cantam o cântico do Moisés e o cântico do Cordeiro. E a música de Apocalipse 16 é uma música que faz eco à música de Êxodo 15. A música do cântico de Moisés faz a mesma ideia. Se você ler lá, você perceberá que é uma música completamente teocêntrica, centrada naquilo que Deus fez por nós. Na música, não existe uma única palavra que se refere ao que os vencedores fizeram. Não há uma só menção ao triunfo dos seres humanos. Há apenas louvor a Deus, porque Ele é o responsável pela vitória. Só que tem mais um detalhe. Aqui em Apocalipse 15, no verso 3, diz que o cântico cantado era o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés nós sabemos qual é. É aquele do Êxodo, não é? Qual é o cântico do Cordeiro? E se você voltar um pouquinho na sua Bíblia para o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, você verá que haverá um cordeiro assentado no trono, com uma aparência de algum cordeiro que havia sido morto. É uma referência a Jesus, que havia acabado de morrer, ressuscitar e estava sendo entronizado como Rei do Universo. E enquanto ele estava sentado no trono, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, várias vezes, aparecem músicas, e os seres viventes que lá estavam cantavam e entoavam. E a música cantada no Apocalipse 4, no verso 8, tem a seguinte letra: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa é a música entoada pelo novo Israel, porque são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. É o novo Israel. E como você já bem sabe, nessa comunidade nós temos uma música dessa, não temos? Então eu quero fazer um convite ao novo Israel. A vitória, ela já está acontecendo. Nós estamos já debaixo da graça de Deus. Mas as pragas ainda não aconteceram. Mas não tem problema, não tem problema. Sabe por quê? Porque a gente já pode celebrar a vitória certa. A gente já celebra antes de ver as pragas acontecendo, porque a vitória é exata, é certa, não tem como errar. Então nós, como povo de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, hoje entoamos louvores àquele que é, que era e que há de vir, porque Ele é o Cordeiro que traz vida ao mundo. E nós podemos louvar, porque nós temos a certeza e a garantia de que Ele já venceu no passado, e Ele vai vencer hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvores ao Rei dos Reis.
Deus, hoje é tudo sobre o Senhor. Hoje todo louvor, todo o nosso pensamento, toda a nossa emoção, tudo que somos é para Ti. Não é sobre nós, porque a vitória não é nossa, é Tua. Nós somos tão débeis, tão fracos, mas nós temos um poder à nossa disposição que excede a qualquer força humana. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Louvamos porque Tu és aquele que morreu em nosso lugar, nos libertou do pecado, vencerá e destruirá eternamente o pecado. Nós Te louvamos, Pai. Que a nossa vida seja uma vida de louvor a Ti. E que jamais nós nos esqueçamos dos grandes feitos que o Senhor tem feito, desde o passado até aqui. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Essa é a Nova Semente. Nós buscamos ter uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre.